Cara, economia não é física. O que eu quero dizer quando eu digo isso? Se eu vou lá, laboratório um na universidade, e eu tenho que medir o tempo que demora para uma esfera cair no chão se eu soltar de uma altura H. E daí eu faço a pergunta: o que que vai acontecer se eu dobrar a altura? Eu posso só ir lá, jogar um negócio duas vezes mais alto e descobrir o que que vai acontecer com o tempo de queda. Na física e nas ciências exatas no geral, eu posso fazer um experimento em que eu isolo uma variável, mantenho todas as duas constantes e mudo. Economia não é isso. Você não pode simplesmente fazer a pergunta: se a taxa de juros subir, o que vai acontecer? Essa pergunta não faz sentido, porque se a taxa de juros variou, algo causou isso. E É, dependendo do que causou isso, vai ter coisas diferentes. Então, se é você mexendo na taxa de juros artificialmente, imprimindo moeda, ou então retirando liquidez da economia, isso vai gerar certas implicações. Se a taxa de juros aumentou porque, por algum motivo, as pessoas estão focando no agora, está tendo muito investimento, muito consumo, as pessoas estão focando no agora e estão focando pouco no futuro. Aí, obviamente, para ter a mesma quantia de capital que disponível para empréstimo do que numa situação em que as pessoas estão focando bastante no futuro, a taxa de juros vai ser maior para você convencer essas pessoas que querem gastar no presente para não, eu vou te dar um juro um pouquinho maior para você guardar um pouquinho para ter esse capital disponível. Isso é um cenário totalmente diferente. Então não adianta você só perguntar, se a taxa de juros subir, se a taxa de juros descer. Essa pergunta parte da análise do meio do caminho, não está partindo do começo. não, é Então que assim, você já vai ter uma resposta errada, entendeu? o Keynes parece que tem muita dificuldade com usar, porque eu não vejo problema em fazer isso, né? Tipo, vamos assumir que a taxa de juros cresça. E isso é uma coisa que os economistas que a gente leu no passado, aliás, Mises tem muito costume de fazer isso, embora a gente não tenha lido Mises no Escafandristas, né? Eles têm o costume de falar, vamos fingir que existe um universo em que a gente congela o tempo e a gente consegue fazer, a taxa de juros subiu. Ignore as causas, ela só subiu. O que causa, o que advém desse aumento na taxa de juros, certo? Eu acho que isso é uma análise errônea, Não, porque eu não acho, eu o não aumento acho, da taxa de juros tem uma causa. eu não acho que isso é uma análise errônea, porque a causa do aumento da taxa de juros também tem uma causa anterior a ela. E se você não consegue Exatamente. isolar as coisas para descrever a ação delas em específico, fica complicado. O problema é que quando você faz esse tipo de coisa, você tem que ter em mente que você está trabalhando no mundo da fantasia. É igual de novo, citando o Mises. O Mises trabalha com, às vezes, com um conceito que, se não me engano, não é economia autística, eu esqueci qual que é o. Mas é. A ideia de um equilíbrio tão perfeito que nada muda. E o ponto é você tipo, levar a análise até as últimas consequências e tentar entender não necessariamente como isso pode acontecer no mundo real, porque não pode, né? Não existe equilíbrio perfeito em economia. Mal e mais existe equilíbrio. Mas é só você entender esse set de hipóteses. O problema é que o Keynes não trata isso aqui como um set de hipóteses. Aliás, tratar isso como um set de hipóteses, ironicamente, vai diretamente contra o tipo de leitura que ele prega para a economia, né? Muitas vezes ele fala sobre os homens da prática, os homens pragmáticos. Então ele está trabalhando com uma economia que ele supõe que seja a economia que se encaixa no mundo real, baseado em evidências empíricas e dados da Gabriela Priori. Então é muito. De novo, eu não vejo problema em fazer isso. Vamos isolar aqui, vamos dizer. Eu Qual que é? vejo problema, porque dependendo do que causa e qual é o cenário inteiro da economia, essa taxa de o que causa esse aumento ou essa diminuição, essa variação, vai Não, consequências não distintas. tem coisas que você consegue inferir independente da causação da causação, independente da causa da taxa de juros ter aumentado. Por exemplo, se eu te disser que a taxa de juros aumenta,
você vai concordar comigo que as pessoas têm uma propensão maior a investir em renda fixa, por exemplo, que está geralmente atrelado à taxa de juros. Você consegue concordar comigo? A não ser que você vá fazer aqueles argumentos que o pessoal usa contra a escola austríaca e falar: não, mas e se a taxa de juros aumentou porque um meteoro caiu e metade do dinheiro queimou e na verdade o meteoro tinha urânio e tipo, tá bom, então tudo bem, acho que nesse set extremamente específico que você me deu, realmente o que a gente pode esperar não é isso que eu tô te descrevendo. Mas tudo o mais constante, né, o ceteris paribus, ou paribus, sei lá, um aumento na taxa de juros aumenta a tendência das pessoas a investir em renda fixa. Um aumento na taxa de juros aumenta a tendência das pessoas a tentar disponibilizar crédito também. Porque justamente o crédito que ela está disponibilizando vale mais. Agora ela ganha mais dinheiro do crédito. Que é o próprio mecanismo que vai eventualmente diminuir a taxa de juros. Você concorda comigo que, independente do motivo pelo qual a taxa de juros aumentou, você aumenta a propensão das pessoas a tentar prover crédito? Não. Então você não é austríaco e você é burro por causa Não, disso. porque se você, Caralho. se não, e se for se a causalidade for invertida, se justamente as pessoas quererem investir mais em renda fixa, ou esses empreendimentos, por exemplo, imobiliários, vamos deixar assim, causa a taxa de juros aumentar. Não Vou dar tem um como exemplo. as pessoas investirem mais em renda fixa e a taxa de juros aumentar por causa disso. Deixa eu dar um exemplo, caralho. Dê seu exemplo. Suponha, certo? Estou supondo. Suponha que acontece alguma catástrofe e a Caiu um oferta de meteoro da imóveis Terra. cai pra cacete, O que certo? cai pra cacete? As pessoas, a oferta de Oferta de imóveis. imóveis. Tá. Se vai ter uma demanda para construir imóveis, talvez seja necessário mais capital do que tenha disponível para recuperar a oferta de imóveis, Sim. certo? Então, isso vai aumentar os juros para conseguir mais capital para construir esses imóveis. Então, é a demanda por imóveis que faz a taxa de juros subir, e daí, quando a taxa de juros sobe, as pessoas começam a alocar mais capital para renda fixa. Sim, mas você não. Você literalmente concordou comigo. Então, a causalidade está invertida. Não, a causalidade não tá invertida. Eu vou repetir. Qual foi a conclusão do seu argumento? Ah, um tiranossauro saiu lá do Jurassic Park, saiu caralhando todos os prédios, e agora todo mundo tá. O Lula foi lá e pagou a Odebrecht com dinheiro emprestado. Eu entendi isso, que o Gabriel tá defendendo o empreiteiro aqui pra arrumar essa catástrofe. Pra construir vários prédios. Não, isso E aí pode no ser só. meio do processo. E E aí isso, no meio eu do não tô processo de assumindo nenhuma construção. intervenção estatal aqui, gente. Não, mas você tá. Ó, o que você disse foi: assuma que por algum motivo X a demanda pela construção de imóveis cresce muito. Porque no final das contas, foda-se a catástrofe. O que você está descrevendo é a demanda pela construção de imóveis cresceu, certo? A demanda Sim. pela construção de imóveis tendo crescido, se você assumir que todas as outras coisas continuam funcionando exatamente como elas funcionavam, que todos os outros recursos estão alocados exatamente onde eles estavam antes, e que você vai. Disso resulta que a tendência é que as pessoas desviem recursos para a produção de imóveis. Como elas vão fazer isso? Uma das coisas que se faz é oferecer dinheiro para a produção de imóveis. Como a demanda pela produção de imóveis vai aumentar, a taxa de juros vai aumentar, porque as pessoas vão querer pegar mais dinheiro emprestado. E porque as pessoas estão pegando mais dinheiro emprestado, eventualmente vão ter mais pessoas para emprestar dinheiro, porque elas começam a perceber que isso é uma atividade mais lucrativa. Porque eu posso ter que escolher, por exemplo, entre guardar X% do meu capital em Bitcoin todo mês, e eu vou guardar metade em Bitcoin e metade eu vou emprestar. E aí eu vejo, nossa, emprestar dinheiro tá rendendo muito. Eu acho que, por enquanto a taxa de juros estiver em 13%, eu vou emprestar, na verdade, 75% do meu dinheiro e vou guardar o resto em Bitcoin. Essa é a tendência do mercado quando a taxa de juros cresce. Você não foi contra mim, você literalmente concordou comigo. Quando a taxa de juros cresce, a resposta natural do mercado é que as pessoas eventualmente comecem a fornecer mais liquidez até a taxa de juros crescer, que vai fazer com que não seja mais interessante prover liquidez. Isso
é como as coisas são. É a priori. Não independe do que causou o A aumento da taxa priori. de juros. Tá objetivamente certo. Tá Isso. objetivamente certo. E assim, essa questão da taxa de juros, você fala assim, cara, que não impacta, mano, é meio que contradiz, porque, de novo, literalmente, ele jogou assim, ele tá literalmente, ele colocou acima ali, né, ele listou todos os aspectos ali que impactam a demanda, né, perdão, que impactam ali a propensão ao consumir. Ele tá falando assim, beleza, a taxa de juros impacta, e logo depois ele fala que não impacta, então, tipo, tem esse. Não é que, tipo, que vocês estão errados em definir isso. Que, porra, tá certo. Mas, porra, você vê que gera essa confusão dentro do pensamento do autor, entende? É o que acontece quando você É tem um que cara que eu- defende que juro é um fenômeno psicológico, né?